urge e o trabalho é esse aí. Vamos que vamos. Ó, governo Trump divulga foto de Ramagem preso. Pois é, meus amigos e minhas amigas. Ontem, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, essa galera toda estava dizendo que tinha sido só uma detenção simples por causa de uma infraçãozinha de trânsito, que estava tudo bem e que o Ramagem não ia ficar preso. Pois bem, hoje divulga a fotografia, a ficha, detenção de imigração, Alexandre Ramagem, ele está lá no condado de Orange, que é o Orange County, que é um presídio que tem lá e que está recebendo o pessoal que foi preso ali na região onde ele morava. Né? Morava, porque agora ele mora na cadeia. Pois é, essa é a foto do presidiário mais famoso do momento no Brasil, que está preso lá nos Estados Unidos. Né? E aí agora resta a gente saber o que vai rolar. Inclusive o seguinte, a decisão sobre se ele pode ou não ficar nos Estados Unidos tende a ser rápida, pelo fato dele estar preso, viu? A Daniela Lima apurou isso aí. Após prisão, Estados Unidos devem avaliar pedido de asilo de Ramagem entre 3 e 5 meses. Então, o que acontece? Ele entrou nos Estados Unidos com visto que tinha duração de 6 meses. Eu contei essa história ontem. E aí ele ficou sendo monitorado até vencer o visto. Venceu dia 10 de março. A polícia brasileira, que tem um representante lá dentro do ICE. Por que tem um representante brasileiro dentro do ICE, você está se perguntando? Porque entre as pessoas que são presas, tem gente que é foragido da Justiça do Brasil. Não é só o Alexandre Ramagem, tem outros. Então a Polícia Federal fica lá atrás de foragidos da Justiça brasileira que estão nos Estados Unidos para dedurar esses caras, para esses caras serem presos. E foi exatamente o que aconteceu com o Alexandre Ramagem. A Polícia Federal brasileira avisou, ó, tem um brasileiro em tal endereço, assim, assim, assado, ele está ilegal, pode ir lá que vocês pegam. O ICE foi lá e pegou, né? Detalhe, ele entrou com esse visto de 6 meses e pediu um asilo político nos Estados Unidos, alegando que era perseguido, coitadinho, pela justiça brasileira, né? Esse pedido de asilo político pode durar anos para ser julgado. Enquanto ele não é julgado, a pessoa não está exatamente ilegal no país, né? Agora, esse caso, como ele foi preso, vai antecipar o julgamento do pedido de asilo dele. Vai demorar aí 3 meses, 5 meses no máximo, segundo a apuração da Daniela Lima. Porque quando o cara está preso, eles correm com o processo para resolver a questão. E aí você pode se perguntar lá, daquela mesma história, deportação, extradição, asilo, quais são as possibilidades, né? São todas elas. Prisão de Ramagem nos Estados Unidos. Deportação, extradição ou asilo? Veja os cenários possíveis. Então, vamos lá. Vamos separar direitinho, porque eu expliquei ontem, mas às vezes não ficou muito claro, é bom explicar melhor, né? Ele pode ser deportado, e por quê? Porque ele foi preso por falta de documentos que autorizam ele a permanecer nos Estados Unidos. Então ele está lá como imigrante ilegal. O que acontece com o imigrante ilegal? Ele é deportado rapidamente, o processo vai na mão do juiz, o juiz manda deportar, coloca esse cara no avião e manda para o Brasil, algemado da cabeça aos pés. Chega aqui, a polícia pega ele, prende, porque já tem um mandado de prisão, e vai direto para a cadeia. Isso é o caso de deportação. Se ele foi preso só pelo problema da falta de documentação para viver nos Estados Unidos, então é o caso de deportação. Só que tem um pedido de extradição também, porque ele foi condenado aqui no Brasil, já se sabe que ele estava nos Estados Unidos, então o Brasil entrou com um pedido de extradição. Aí é um processo bem mais demorado, né? Tem, por exemplo, olha o caso da Carla Zambelli lá na Itália, também é um processo demorado. No caso dela é um processo de extradição. Ela foi presa na Itália somente porque tinha um pedido do Brasil para prendê-la. Não é que ela cometeu um crime na Itália. E a extradição é a mesma coisa. A deportação, o cara cometeu um crime lá nos Estados Unidos, que é o crime de estar sem documento. Né? A infração, melhor dizendo, que não é crime, é infração de estar sem documentos. E, no caso da extradição, não tem nada contra ele lá no outro país, só tem no país de origem. Então, vai dentro daquela parceria, que é aqueles acordos bilaterais que existem entre os países para fazer a transcrição. Estou vendo um negócio aqui no comentário falando bobagem. Para fazer a extradição
do Alexandre Ramagem. Porém, também ele pode ter o pedido de asilo aceito. E se isso acontecer, ele fica nos Estados Unidos, não é extraditado nem deportado para o Brasil. Só se ficasse configurado que ele realmente estava sendo perseguido pelo Brasil, o que não é o caso, porque a condenação dele foi por crime comum, não foi por crime político, né? Ele cometeu o crime de participar da tentativa de golpe de Estado. E aí foi responsabilizado por isso. E ó, tem superchat aqui, tem mais uma mensagem antes de falar do superchat. Prisão de Ramagem e o policial do ICE. Então, isso aí é para deixar claro de uma vez por todas que se não fosse a Polícia Federal Brasileira, ele provavelmente não teria sido preso nos Estados Unidos. Então, sim, a prisão é uma parceria entre Brasil e Estados Unidos. A prisão do Alexandre Ramagem é fruto dessa parceria. Gostem os bolsonaristas que moram lá, que são foragidos do Brasil lá, né? Porque todos estão foragidos, né? O Eduardo Bolsonaro está foragido de nada, na verdade. E ele mesmo se autoexilou, porque não tinha mandado de prisão contra ele. Agora sim tem um processo contra ele, que a gente vai falar também, mas não tinha nem processo contra ele quando ele foi embora para os Estados Unidos. Paulo Figueiredo também responde ao processo do golpe, está lá, se mandou, né? Só que ele é cidadão americano, é mais difícil tirar ele de lá. E tem o Alan dos Santos, que é outro fugitivo da justiça brasileira de muito tempo que ele está foragido lá e está recebendo abrigo dos Estados Unidos. Agora, esse abrigo pode a casa cair a qualquer momento, como caiu a casa do Ramagem, né? Ele vivia falando que estava sendo muito bem recebido pelos Estados Unidos, que o governo Trump tinha abraçado ele, que ele estava seguro, que ele estava tranquilo, de repente vai parar nas garras do ICE. É isso que aconteceu com ele. Enfim, isso é porque eu acho, né? Acho é pouco. Cícero Tavares, boa noite, meu nobre. Gostaria de ver nosso Lula sendo entrevistado por você nesse canal. Seria campeão de audiência, assistindo aqui de Açailândia, Maranhão. Ô Cícero, obrigado pelo superchat, pelo elogio, pela indicação aí para eu entrevistar o Lula. Na verdade, assim, a gente já fez um pedido, vou abrir para vocês aqui. Eu e um grupo de influenciadores já fizemos um pedido para entrevistar o Lula. Estamos aguardando para saber se a gente vai ter resposta. Era importante que ele desse essa entrevista. Hoje ele deu entrevista para a mídia progressista, esses dias deu entrevista para o ICL, que é outra mídia progressista, né? Está faltando dar entrevista para os influenciadores progressistas. Eu concordo plenamente com o Cícero e agradeço pela sugestão, né? Vamos seguir aqui que tem notícia da CPI. Meu amigo, terminou muito mal a CPI. Olha só, terminou sem relatório. Terminou sem nada, igual a CPI do INSS, terminou, não deu em nada, né? E não deu em nada por quê? Porque o relator resolveu comprar uma briga com o Supremo Tribunal Federal, desnecessária, sem menor sentido, como você vai ver a partir de agora. Olha só essa notícia aqui. CPI do crime organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de Toffoli, Moraes, Gilmar e Paulo Gonet, né? Foi 6 votos contra o relatório, 4 votos a favor do relatório, então foram 6-4, vitória dos que rejeitaram o relatório, porque o relatório tem um montão de absurdo, vamos combinar, né? Montão de absurdo. Por exemplo, está questionando decisões do Supremo Tribunal Federal e dizendo que essas decisões são ilegais, como se um juiz pudesse ser responsabilizado por uma decisão. A decisão que ele toma não tem responsabilização. A não ser que fique aprovado, por exemplo, que ele vendeu a sentença. Aí é diferente, né? Que ele foi corrupto com a sentença. Não tem prova de nada disso. Não tem nenhum ato do Supremo Tribunal Federal, pelo menos não entre esses atos apontados pela CPI, que possa ser apontado, ser considerado um ato criminoso. Não é. E por que que o Alessandro Vieira fez isso? Porque ele realmente está de birra com o Supremo Tribunal Federal e de olho nos votos de quem não gosta do Supremo Tribunal Federal lá no estado dele, que é o estado do Sergipe, né? O Alessandro Vieira do MDB. Relator da CPI indica STF e poupa colegas e milicianos em ano eleitoral. Então, a CPI do crime organizado, ela foi criada, você lembra quando, né? Logo depois que aconteceu aquele massacre no Rio de Janeiro. Aquele massacre foi o motivo da abertura da CPI do crime organizado. E aí o objetivo da CPI, desde o início, era saber, tentar descobrir como que o crime organizado se intrinca na política,
se envolve com políticos, com magistrados, né, com gente de todos os poderes. Essa era a missão, esse era o objetivo da CPI do crime organizado. Terminou sem indiciar ninguém do crime organizado, ninguém, né? Aí eles resolveram indiciar os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele, né, o relator, com base em quê? Com base em decisões que ele depois explica. Ele diz, ele admite que foi revanchista nessa história, numa entrevista que ele deu logo antes de votar o relatório, antes do relatório ser rejeitado, né? O relatório da CPI é peça de propaganda para Flávio Bolsonaro. Documento indicia ministros suspeitos de ligação com os envolvidos no caso Master. Faltou indiciar os envolvidos. Então, assim, ele sugeriu indiciar as pessoas que estavam supostamente, né, ligadas aos envolvidos no crime, mas os envolvidos do crime não foram indiciados, né? Por exemplo, Daniel Vorcaro não foi indiciado. Fernando Zetel não foi indiciado. Galera da Lagoinha não foi indiciado. Quem mais? A milícia do Rio de Janeiro, que era um dos alvos da investigação, não foi ninguém indiciado por conta disso. O Ibanez, que mandou comprar o Banco Master e depois deu errado, não foi indiciado. Ninguém que realmente tem suspeita de ter participado de uma atividade criminosa foi indiciado. Mas ele ofereceu essa ideia de indiciar os ministros do Supremo Tribunal Federal. O relator deixa facções, políticos e crimes comuns fora de indiciamento da CPI. Então tá lá o senador Alessandro Vieira. Eu já falei desse cara aqui, sabe? Da última vez que eu falei, que eu mencionei ele, eu disse o seguinte, que ele era um cara sério. Sim, ele é um cara sério no sentido de que ele é um cara sisudo, ele nunca ri, tá sempre com a cara fechada, assim, e tal. Todas as entrevistas que ele dá, ele tá com a cara fechada, nunca tá simpático, né? Então, nesse sentido, ele é um senador sério. Agora ficou comprovado que no outro sentido da seriedade, parece que não. Que ele resolveu ceder aos encantos de atacar o STF em troca de voto, porque ele é candidato à reeleição no Senado esse ano. Ele renova o mandato de 8 anos na eleição desse ano, né? E aí tem um monte de eleitores que estão votando em quem está atacando o Supremo Tribunal Federal, que é o eleitor bolsonarista. Ele não é bolsonarista, ele é de centro-direita, uma direita democrática, mais direita. Ele é do MDB lá do Sergipe, né? E aí ele está em busca dos votos de quem? Da extrema-direita que odeia o Supremo Tribunal Federal. Então, para garantir a eleição dele, está na cara. E está tão na cara que ele admite também, tá? Em mensagem, Ibanez cobrou de presidente do BRB desfecho na compra do Master. Não vou suportar esse desgaste, nem com essa prova aí, ó. Mensagem do Ibanez mandando comprar o BRB rápido. Nem com a prova dessa o Ibanez foi indiciado. Por aí você tem uma ideia da gravidade do negócio. E aí tem a confissão do Alessandro Vieira, né? O relator diz que mirou ministros porque decisões limitaram a atuação da CPI. Sim. Ó, eu não gostei da decisão do ministro, por quê? E que decisões são essas? São aquelas decisões que liberam um convocado de comparecer à CPI para prestar depoimento. Isso está baseado em quê? Está baseado no princípio constitucional de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, o camarada vai lá na CPI, ele pode ficar em silêncio, não responder nenhuma pergunta. E aí, só perde tempo com isso, né? O cara vai lá, todo mundo faz um baita de espetáculo político em cima, nos discursos e tal, aí faz pergunta, o cara não responde. Faz outra pergunta, o cara não responde. Só vira um circo. Então, o que o Supremo Tribunal Federal fez? Olha, como ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ninguém é obrigado a comparecer na CPI, né? Se não quiser. E isso incomodou o relator. Outra coisa que incomodou o relator, tentaram quebrar uns sigilos aí, votando tudo em bloco. Ó, coloca 20 coisas aqui e no meio você põe 2 sigilos aí e a gente aprova tudo de uma vez. O Supremo Tribunal Federal falou, nananina, não, você não pode invadir a privacidade de uma pessoa nesse nível
de quebrar os sigilos dela sem uma boa justificativa. Precisa justificar, precisa votar cada quebra de sigilo à parte, separada e com justificativa. Então, se quiser quebrar o sigilo, é só votar de novo, porque essa votação não valeu. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal disse também, né? Determinou. Então, isso incomodou o Alessandro Vieira, porque ele queria convocar umas pessoas, não conseguiu fazer as pessoas irem na CPI, e ele resolveu, então, apontar a metralhadora dele para aquele que permitiu que as pessoas não fossem à CPI, que foi o Supremo Tribunal Federal. E aí ele foi logo nos ministros que deram as decisões. Então, ele está atacando os ministros pelas decisões. E os ministros são inatacáveis pelas suas decisões, a não ser, como eu disse, que haja um forte indício de que ele vendeu a sentença, que ele recebeu o dinheiro. Enfim, fim das contas, o Gilmar Mendes soltou os cachorros em cima do Alessandro Vieira, né? Falou que é abuso de autoridade. Olha só, Gilmar diz que CPI comete excessos que podem configurar crime de abuso de autoridade. Toffoli afirma que relatório tem fins eleitorais. O fim eleitoral é exatamente o que eu disse, né? Ele está com o objetivo de obter os votos dos bolsonaristas que não gostam do Supremo Tribunal Federal. E o abuso de autoridade é porque a CPI não tem prerrogativa legal para indiciar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tem a prerrogativa constitucional de fazer isso. Não cabe a uma CPI indiciar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Simples assim. Então, quando ele tenta fazer isso, e quando ele tenta jogar a sociedade contra o Supremo Tribunal Federal, ele está cometendo abuso de autoridade na visão do Gilmar Mendes. E o Gilmar mandou essa pedrada, falou, ele pode, inclusive, responder por esse abuso de autoridade, pode, inclusive, ficar inelegível o ministro, o senador Alessandro Vieira, por conta desse comportamento revanchista, né, de ataque ao Supremo Tribunal Federal. Um relatório de porcaria que não trouxe nada. Quando essa CPI começou, eu tive lá no ICL e ainda falei, olha, essa CPI pode ser que ela traga informações importantes sobre o funcionamento do crime organizado, um raio-x do crime organizado no Brasil. Vamos esperar para ver. O presidente da CPI é um cara realmente sério, que é o Fabiano Contarato, só que o presidente da CPI não comanda a CPI. Ele comanda os trabalhos ali na mesa, na hora de todo mundo falar, perguntar e tal. Mas quem de fato comanda a investigação é o relator, que é o Alessandro Vieira. Então, eu cheguei a acreditar que essa CPI podia produzir alguma coisa de útil, e produziu absolutamente nada de útil. Absolutamente nada. Enfim, é assim que funciona, né? E assim o Brasil vai caminhando na sua mediocridade. Cícero Tavares, CPI tem que ter objeto líquido e certo, crime organizado, desvirtuaram o objetivo e se voltaram para o STF. Exatamente, Cícero, se voltaram para o STF, porque o STF não deixou a galera fazer o que quer, não deixou eles simplesmente convocarem as pessoas, quebrar sigilo ao Deus dará de qualquer jeito mesmo, eles não permitiram e por conta disso teve essa história de indiciamento que não deu em nada, uma CPI que termina sem relatório. Mais uma, porque a CPI do INSS também terminou sem relatório, terminou em pizza, e essa também terminou em pizza, e os crimes que ela realmente deveria investigar, ela não investigou, que é o crime organizado do Brasil, como ele funciona, né? Enfim, é assim que vai. E ó, se você quiser deixar o seu recado aqui na tela, manda um superchat pra gente. Além de deixar o seu recado para todo mundo, você contribui financeiramente com o canal, porque o canal é um trabalho independente, que eu faço todos os dias aqui, eu sou um jornalista uberizado, que vem aqui todos os dias analisar a política com você. Então você pode contribuir mandando superchat, pode contribuir aqui ó, com essa chave Pix também, é outra maneira de você colaborar com o trabalho, para que a gente consiga vir todos os dias aqui fazer essa análise com você, né? Então é isso, Alessandro Vieira se danou, deu-se mal, né? Ficou sem relatório, ficou desmoralizado, mas ele vai usar isso certamente como ativo eleitoral lá no estado dele. Ah, eu enfrentei o Xandão, eu enfrentei o Gilmar, ele certamente vai falar isso na campanha dele, né, para tentar obter os votos dos bolsonaristas. Então, ele teve uma recaída lavajatista, porque o Alessandro Vieira era um senador lavajatista, né? Na época da Lava Jato, ele defendia muito o Sérgio Moro, achava que o Sérgio Moro era o herói nacional,
Depois a gente descobriu tudo, de todas as sacanagens que o Sérgio Moro fez nos processos que ele julgou, né? E aí, tanto é verdade que esses processos foram anulados, está sendo anulado um por um, uma sequência, e várias pessoas, inclusive gente culpada, acabou inocentada por conta da sacanagem que o Moro fez no processo para tentar pegar o Lula. Para perseguir o Lula, ele envolveu um monte de gente, e agora está dando errado, está dando tudo errado para ele. E o Alessandro Vieira parece que ficou saudoso da Lava Jato, e aí resolveu partir para cima do Supremo Tribunal Federal, como a Lava Jato fazia. O Moro emparedou o Supremo Tribunal Federal naquela época, né? Para que as decisões dele não fossem derrubadas. Emparedou. E agora o Alessandro Vieira tenta fazer a mesma coisa com o Supremo. Mas deu muito errado, porque o próprio Congresso Nacional não aceitou o relatório dele e a CPI termina do jeito que começou, com as mãos vazias, sem absolutamente nada. O Gilmar Mendes ainda soltou essa outra aqui, ó. Gilmar Mendes diz que Alessandro Vieira esqueceu dos seus colegas milicianos e decidiu envolver o Supremo Tribunal Federal. Olha só, hein? Você esqueceu dos seus colegas milicianos. Olha só o que mandou o Gilmar Mendes. Por quê? Porque, de fato, a milícia do Brasil como um todo, que tem envolvimento com o senador da República, que tem envolvimento com deputado federal, deputado estadual, tem envolvimento em tudo quanto é espaço da República, ninguém foi indiciado. O Alessandro Vieira simplesmente ignorou o objeto principal da investigação da CPI. Ignorou, para fazer esse ataque rasteiro bobo, ao Supremo Tribunal Federal. Enfim, tem gente falando aqui, eu cheguei a acreditar nesse senador, eu também cheguei a acreditar na seriedade dele, né? Claro, sabendo que ele era um cara de direita, sabendo que ele não era um cara progressista, mas assim, ele tinha uma aparente postura de seriedade, mas demonstrou que não é bem assim que as coisas acontecem. Enfim, ó, tem pesquisa para a gente falar, tá? E aí você vai ver como você não deve se desesperar e nem ficar feliz demais, porque pesquisa, sabe como é que é, né? Dá uma olhada aqui, essa aqui é da CNN Brasil, foi publicada na CNN Brasil. Futura Apex, que é o nome da pesquisa. Flávio venceria Lula no segundo turno por 48 a 42,6. Aí você arranca os cabelos, né? Meu Deus, acima da margem de erro, não pode. Então, calma, pequeno gafanhoto, pequena gafanhota. Calma pelo seguinte, quem é Futura? Quem é esse instituto de pesquisa que está tudo quanto é lugar na imprensa hoje, só porque mostra o Flávio Bolsonaro na frente? É um instituto de pesquisa que não tem assim, aquela credibilidade de alguns outros, sabe? Não é exatamente um instituto de pesquisa que tem acertado em cheio os resultados eleitorais na eleição passada. Nessa época, todo mundo quer apresentar o seu instituto de pesquisa, faz pesquisa, divulga pesquisa, para ver se cresce o nome do instituto, né? E aí é importante esse período para eles fazerem a própria propaganda, mas não significa que a gente deve dar atenção para esses números. Até porque hoje também saiu outra pesquisa. CNT-MDA. Lula lidera a disputa contra Flávio Bolsonaro no primeiro e segundo turnos, mostra a pesquisa. Está aqui, ó, Lula 39 a 30 no primeiro turno, está aqui, eu vou grifar para você, 39,2 a 30,2. E no segundo turno, Lula 44,9, Flávio Bolsonaro 40,2, ou seja, fora da margem de erro. Né? E se você for pegar os outros cenários, com Romeu Zema, com Aldo Rebelo, com Renan Santos, com Caiado, tá tudo também, ele ganha de todo mundo. Então é o seguinte, você viu, tem essa pesquisa CNT-MDA, que é a pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, que é encomendado pelo Instituto MDA, eles encomendam para ele. Qual a credibilidade desse instituto? Então, também não é das pesquisas aquela que tem a maior credibilidade. Porque, o que tira a credibilidade? É desonestidade? Não, definitivamente não é. Ó, Lula venceria Flávio e todos os outros candidatos em segundo turno. O que faz a credibilidade da pesquisa não é a honestidade do dono, é o método como a pesquisa é realizada, como as entrevistas são feitas.
em que locais, que tipo de amostragem que é retirada da população, como é feita a abordagem. Por exemplo, tem pesquisa que é feita pela internet, só pela internet. E as pessoas respondem sozinhas os questionários. Você acha que esse tipo de pesquisa pega todo mundo? Claro que não pega, né? Não pega as pessoas mais simples, que têm mais dificuldade com tecnologia, que não estão acostumados ali a ficar mexendo muita coisa no celular. Essas pessoas não respondem à pesquisa. Então elas ficam de fora. E essas pessoas são uma parcela importante da sociedade brasileira. Um número grande de gente simples, gente humilde, gente que não tem nenhuma intimidade com a tecnologia do celular. Então essa gente nem é pesquisada. Então, por aí você vê como o método modifica a credibilidade da pesquisa, né? As regiões onde a pesquisa é feita, onde é feita a entrevista de campo, se a entrevista for de campo, né? Se o entrevistador vai lá na rua e aborda. O próprio questionário pode mudar de uma pesquisa para outra, o método do questionário, e isso tudo influencia no resultado da pesquisa. Então, nem se alegre demais, porque essa pesquisa aqui está dizendo que o Lula vence todo mundo, nem se desespere demais com aquela outra pesquisa que diz que o Flávio ganha do Lula no segundo turno, porque as duas pesquisas são de institutos meia boca, vamos combinar, tá? Então, assim, pesquisa realmente mais qualificada, que tem um índice de aprovação mais alto, de acerto mais alto, Quest, principalmente. É o instituto que mais se aproximou dos resultados das eleições de 2022, que mais acertou, ele chegou perto mesmo do resultado final, tá? E aí, Datafolha é antigo, é um instituto antigo, que tem feito poucas pesquisas, porque agora surgiu pesquisa para todo lado, mas o Datafolha é um instituto confiável também, mostra lá um empate, né, entre os dois, e é muito provável que esse seja o cenário real, porque todas as pesquisas mostram o afunilamento entre o Lula e o Flávio Bolsonaro, vai ficar entre os dois essa eleição, e vai ser uma eleição de quem gosta do Lula contra de quem não gosta do Lula. Não se trata de eleger o adversário do Lula, se trata de eleger o anti-Lula. Então ninguém está pensando, não, o Flávio é uma boa, vou votar no Flávio. Não. Quem vai votar no Flávio, tirando o bolsonarista, claro, estou falando daquele isentão, daquele neutro, que não é nem uma coisa nem outra, ele vai votar no Flávio porque ele odeia mais o Lula do que o Flávio. Ou ele vai votar no Lula porque ele gosta do Lula mais do que dos outros. Então a eleição é um plebiscito sobre o governo Lula. É o Lula contra o anti-Lula, seja ele quem for. Essa eleição vai ser traduzida dessa maneira, né? Tem mais uma notícia aqui para trazer, que é o seguinte, tem novidade na liderança do governo. Tem gente falando aqui, o Antônio Fernandes, você se engana, Ricardo, pesquisas da CNT foi quem mais acertou em 22. A pesquisa que mais acertou em 22 foi a pesquisa Quaest, tá? A pesquisa da CNT, não me lembro como foi o desempenho dela na eleição de 2022, mas sei que não foi das que acertou muito na eleição de 2024. Passou longe dos resultados para prefeito, para vereador, né? E não teve assim, esse bom desempenho, não. Então, assim, 2022 pode ter chegado mais perto, porém, eu já não me lembro. Agora, de fato, o instituto de pesquisa que mais acertou foi o Instituto Quaest, que é este instituto que faz as pesquisas da Globo agora, enfim. Vamos lá. Vamos seguir. Tem liderança nova no governo, olha só, com a presença de Mota, Alcolumbre e Centrão. José Guimarães assume a articulação do governo Lula. Ele vai ser o ministro da Secretaria de Relações Institucionais. O José Guimarães, ele é irmão do José Genuíno. Lembra do José Genuíno? Então, eles são irmãos. Ele é deputado federal pelo Ceará. E o José Genuíno, quando era deputado federal, era pelo estado de São Paulo, porque mudou para o estado de São Paulo, mas ambos são irmãos. O José Guimarães é tido como um bom articulador político, como um cara, um negociador confiável e tal. Tanto é verdade que até o Centrão, o Hugo Mota e o Alcolumbre prestigiaram a posse dele. Até o Centrão, que torce o nariz, que vive brigando com o governo, mas dizendo, não, com esse cara dá para a gente negociar, dá para a gente conversar. Então foi muito bem recebida a indicação dele, né?
e foi muito bem recebida pela classe política, por quem lida de fato, porque ele é o negociador, é o cara que vai negociar as coisas do governo com o Congresso Nacional. Ele substitui a Gleisi Hoffmann, que agora vai ser candidata provavelmente ao Senado pelo Paraná e tem chance de se eleger, né? Mas enquanto isso, o Zé Guimarães também queria ser candidato ao Senado lá pelo Ceará, mas tinha uma treta lá que é o seguinte: a chapa está juntando o MDB e o PSB em torno do Eumano Freitas, que é o governador do Ceará, e que está em segundo lugar nas pesquisas, enfrentando o Ciro Gomes. O Ciro Gomes está aparecendo em primeiro lugar. Então, para formar uma chapa forte, eles ofereceram as duas vagas no Senado, uma para o PSB, a outra para o MDB. Provavelmente vai ser o Eunício Vieira, que vai ser o candidato do MDB, e ou o Cid Gomes, pelo PSB, ou alguém que o Cid Gomes indique no lugar dele, porque ele andou dizendo aí que talvez não fosse ser candidato. Cid Gomes, tá? O irmão do Ciro, que vai enfrentar o irmão na chapa, na disputa pelo eleitorado do Ceará. E aí o Zé Guimarães, então, ficou de fora dessa disputa, não vai poder ser candidato ao Senado, e aí foi chamado para o governo para poder fazer esse trabalho até o final do mandato. Então ele não será candidato a deputado federal, porque ele está entrando no governo, ele está se incorporando ao governo, ele não continua deputado federal, e possivelmente, se o governo for reeleito, ele talvez permaneça na posição que ele está, porque, repito, foi muito bem recebido pelo Congresso Nacional. Outra notícia é essa aqui, ó. TSE elege Nunes Marques presidente da corte. Mendonça será vice. Sim, a eleição foi agora às 7 horas. Esse horário já acabou, já. Não sei se já foi divulgado, não estou acompanhando aqui diretamente, mas assim, nem precisa. Porque a eleição é de cartas marcadas, né? A eleição já é definida antes mesmo de acontecer. Porque meio que tem uma regra que não está escrita em lugar nenhum, mas é uma tradição. Qual é a tradição? Quem vai ser o próximo presidente do Tribunal X? Qualquer tribunal é assim, tá? É o integrante da corte mais velho que ainda não foi presidente. Então é assim. E neste momento, o Tribunal Superior Eleitoral, quem era o mais velho que nunca tinha sido presidente do TSE? O Nunes Marques. E quem é o segundo mais velho que nunca foi presidente? O André Mendonça. Então o André Mendonça é o vice. Isso significa que daqui a 2 anos, na eleição para prefeito, o Mendonça que vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E aí vai surgir um outro vice que a gente ainda não sabe quem é, porque, enfim, tem que fazer os cálculos lá de idade e saber quem já foi, quem já não foi. Então, é um negócio de cartas marcadas. Como todo mundo já sabia que o Nunes Marques já há muito tempo que ele vai comandar a eleição. E é um perigo, né? Porque é um bolsonarista de carteirinha comandando uma eleição em que tudo vai estar contra o Lula. Tudo. Todos os personagens da política brasileira, o mercado financeiro, os empresários, a mídia tradicional, o agro, todo mundo, o Trump, as redes sociais, as plataformas digitais, todo mundo contra o Lula. E um Tribunal Superior Eleitoral que não vai estar lá com muita vontade de fazer a coisa acontecer assim, ó, do jeitinho que tem que ser, né? É bem duvidoso, é bem problemático essa presidência do Nunes Marques, mas enfim, é a tradição do Supremo Tribunal, dos tribunais, melhor dizendo, de todos os tribunais, então não tem muito o que reclamar. Eu quero ver como é que ele vai se comportar com as fake news bolsonaristas que vão vir aos montes, né? Na eleição passada, o Alexandre de Moraes, ele foi firme, foi muito firme, muito rápido na retirada do ar desse tipo de conteúdo. Vamos ver se o Nunes Marques vai fazer o mesmo. Eu, particularmente, duvido e duvido bastante, tá? Outra notícia, olha só, Eduardo Bolsonaro falta ao interrogatório no STF. Ah, vá, não me diga. Então, é óbvio que ele ia faltar, né? E faltou. Eduardo Bolsonaro, qual interrogatório é esse? É o seguinte, era a última chance que ele tinha de se defender no processo em que ele é acusado de coação no curso do processo, que é aquela coação que ele fez quando foi para os Estados Unidos para tentar impedir o pai dele de ser julgado. Você se lembra, né? Ele veio com lei Magnitsky para cima do Xandão,
veio com retirada de visto para cima de outros ministros, ver as tarifas, tudo isso tinha por objetivo tentar livrar a cara do Bolsonaro da cadeia. Nada disso deu certo. Porém, a ação de tentar coagir os juízes, ela foi realizada. E agora ele está sendo responsabilizado por isso. Ele é réu no processo por coação no curso do processo. Só que ele está ignorando totalmente tudo do processo. Ele não assinou a notificação por edital, ele está lá nos Estados Unidos, não tem como notificar o oficial de justiça atrás dele, ninguém sabe exatamente onde ele mora nos Estados Unidos para poder mandar uma carta rogatória. Então ele está ignorando todos os passos. Ele não nomeou um advogado para se defender, o Xandão teve que mandar a Defensoria Pública da União nomear um advogado para defender o Eduardo, porque ele não nomeou ninguém, e ele está faltando a todos os passos do processo. O que vai acontecer? Óbvio, ele vai ser condenado. E aí, ele sendo condenado pelo Supremo Tribunal Federal, ele fica inelegível por 8 anos com base na lei da ficha limpa, porque foi condenado por um órgão colegiado, que é o Supremo Tribunal Federal. Vai ser, né? O interrogatório era para ter sido hoje, o Xandão ainda deu uma moral para ele, falou que ele podia fazer o interrogatório por videoconferência, lá dos Estados Unidos, e nem assim ele apareceu. Então, ele está apostando tudo na eleição, está apostando tudo no fato de que o irmão dele é candidato e que se o irmão dele ganhar, ele acha que vai poder voltar para o Brasil, mas não vai, porque as instituições de justiça são separadas do executivo. Mesmo que o Flávio ganhasse a eleição, o que eu bato na madeira 3 vezes aqui, o que eu duvido muito que vai acontecer, mesmo assim, o imbróglio dele com a justiça continua existindo, com o Flávio na presidência ou não. Então, assim, pode esquecer. Exatamente. Meus amigos, eu falei no começo, né? Lula deu uma entrevista hoje para os veículos progressistas, né? Deu uma entrevista para o Brasil 247, para o Diário do Centro do Mundo e também para a revista Fórum. Juntou esses 3 veículos numa mesa, parecia um podcast. E o Lula foi dar entrevista para todo mundo lá do Palácio do Planalto. Então, eu separei alguns trechos da entrevista dele, algumas coisinhas para a gente assistir, coisa curta, né? Mas que dá para ter uma ideia do que o Lula falou hoje nessa entrevista. Ele foi perguntado sobre por que ele estava buscando o 4º mandato, se ele realmente ia ser candidato, porque andaram falando esses dias aí que ele não seria candidato. Então aí ele esclareceu que é sim candidato e disse os motivos pelos quais ele vai ser candidato. Vamos ver esse trechinho aqui. Primeiro, fisicamente muito bem, politicamente eu estou muito bem, estou com a saúde muito bem preparada e estou motivado. Eu estou motivado porque tem muita coisa para fazer para o Brasil que eu espero que no transcorrer dessa entrevista vocês perguntem o que eu penso fazer. Então, mas a razão da minha candidatura é essa. Eu sou um cara que eu tenho um compromisso com esse país. Eu tenho um compromisso com o povo brasileiro. Você está lembrado, sabe, que eu disse desde o primeiro posto, se ao terminar o meu mandato, esse povo estiver almoçando, jantando, tomando café, eu já realizei minha obra da minha vida. Depois disso, a gente aprendeu a fazer muitas coisas. E o Brasil vive hoje um bom momento. Um bom momento. Nós temos a menor inflação acumulada em 4 anos, nós temos a maior massa salarial, nós temos o aumento do salário mínimo, com o aumento real de salário já, sabe, todos os anos seguidos. Nós temos a maior exportação da história do Brasil. Nós estamos com a capacidade produtiva na indústria Brasil, sabe, muito grande. Voltamos a exportar através da nossa indústria. Nós estamos numa situação, sabe, em que o povo está vivendo um pouco melhor, mas ainda aquém daquilo que é a expectativa do próprio povo. Eu aprendi muito cedo uma frase: quem está contente com o que tem não merece o que tem. É preciso sempre a gente estar querendo um pouco mais para a gente poder brigar. Então, eu sou candidato por isso, porque eu tenho muita coisa para fazer nesse país. Tem muita coisa. Nós apenas começamos a alicerçar porque foi mais difícil, sabe, recuperar 2 anos de desastre que foi o governo anterior do que 2003. Mas muito mais difícil. Porque no governo Fernando Henrique Cardoso tinha coisa para ser feita. Aqui não, aqui eles destruíram. Então, reconstruir uma obra destruída é muito mais difícil. E nós fizemos isso. E estamos colhendo muita coisa aqui no transcorrer da entrevista. Eu espero poder contar para vocês.
Então pronto, Lula é candidatíssimo, acabou, não tem mais dúvida. Se alguém ainda estava com essa dúvida, esquece. Lula é super candidato ao 4º mandato de presidente da República. E diz que é uma missão mesmo, impedir que os fascistas voltem, né? Ele também foi perguntado a respeito da mentirada que vai vir contra ele, que é aquela campanha de fake news que sempre acontece, né? Desde que o bolsonarismo entrou na vida política brasileira, como um movimento, né? Porque antes era o Bolsonaro solitário. Mas desde que isso virou um movimento, a mentira tomou conta do debate público. E aí, como é que ele vai lidar com isso? E com o Flávio Bolsonaro? Ele também falou sobre isso, vamos ver. Esse ano vai ser o ano da verdade contra a mentira. Os 2 primeiros anos foram o tema da reconstrução do país, sabe? Da reconstrução. O ano passado foi um ano que nós semeamos tudo que a gente tinha que semear. E esse ano é o ano da colheita. Então, é o seguinte. Quem mentiu, mentiu. Quem não mentiu, daqui para frente vai ser pego de calça curta, como já foi pego. Como agora. O Flávio foi, com aquela brincadeira do cara comendo um caminhão de coisa, do pai dele. E ele se esqueceu de perceber que aquele era no governo do pai dele. Tá? Então, daqui para frente é o seguinte, a política séria de olho por olho, dente por dente, com base na verdade. Nós não vamos deixar uma mentira ter vida longa. A mentira tem que ter vida curta e a verdade tem que durar, porque nós precisamos levar a sociedade brasileira ao momento eleitoral discutindo com a seriedade que precisa discutir para escolher um chefe de Estado. Se ela for na base da mentira, o resultado pode ser um desastre para a democracia e para a sociedade brasileira. Bom, eu só tenho a dizer o seguinte, para o Lula, para o próprio Lula que falou tudo isso, a mentira vem correndo há muito tempo e o governo não tem conseguido desmentir essas mentiras. Não tem conseguido. Essa agilidade que o Lula está prometendo daqui para frente é uma agilidade que o governo nunca apresentou. E eu duvido muito que vai conseguir apresentar agora nessa reta final. Mas sim, é importante que esse trabalho de desmentir as fake news, a campanha de desinformação que vai ser feita nessa campanha eleitoral, é preciso realmente desmentir rápido, bater em cima para evitar que essa mentira se espalhe, que vá parar no grupo de Zap, que vá rodar esse Brasil inteiro. Porém, repito, o governo não foi capaz de fazer isso em 3 anos e quase meio, né? A gente está em abril já, de 2026. Desde janeiro de 2023, o governo é alvo de mentiras, de fake news, e não conseguiu reverter esse cenário. Isso é o que mais me preocupa nessa campanha eleitoral. E por último, o Lula falou daquele PowerPoint da Globo, né, que ele ficou irritadíssimo com aquilo, e ele também comentou que ele, inclusive, conversou com o pessoal da Globo sobre aquilo. Dá uma olhada. Eu tive uma conversa com o dirigente da Globo. Teve? Tive uma conversa para mostrar a irresponsabilidade daquele PowerPoint. Mostrar a irresponsabilidade. Tentar mostrar a conexão de um cara com o presidente da República, tentar mostrar a conexão de um cara com o Banco Central. Com Galipo. E ainda colocar a bandeira do PT. Bandeira do PT da Bahia. A bandeira do PT. Como eu já fui vítima muitas vezes, eu tive uma conversa muito séria. Não dá para a gente admitir mais esse tipo de sacanagem. Então, não dá. O senhor falava muito em democratização da mídia antes de vencer essa terceira eleição. O senhor acha que hoje a mídia brasileira é mais ou menos democrática do que era quando o senhor ganhou? Eu acho que nós temos um problema. Obviamente que com a internet solta do jeito que é, não pode ter nada mais democrático do que os meios de comunicação nesse país. Eu acho que tem. Agora tem preferência. Tem preferência política. Tem preferência ideológica. Sabe, eu fui vítima disso em 89, fui vítima disso em 94. Pode ser de novo agora. Em 98, fui vítima disso em 2002. O senhor está sendo vítima disso de novo? Em 2002, eu chamei a Globo para conversar comigo, porque o jornal Globo dava mais destaque a Luiz Helena, que era a última colocada, do que ao presidente, que era o primeiro colocado. Eu chamei para perguntar qual era o critério. Qual era o critério? Depois veio 2006. Sabe? Nós fizemos a campanha contra o Alckmin, depois veio 2010, depois veio 2014, a canalice que foi feita com a Lava Jato. Ou seja, que a imprensa não pede desculpa, então também não vou ficar lamentando, mas eles criaram alguns monstros em nome de combater a corrupção, você levar em conta o que estava acontecendo nesse país.
Você levar em conta o que estava acontecendo nesse país, e eu sei o preço que eu paguei. E, para mim, aceitar concorrer a um terceiro mandato era deixar todo o rancor de lado, porque ninguém consegue governar se ficar, sabe, com o espírito de vingança. E é assim que eu estou governando esse país. Mas eu não posso permitir que eles achem que eu esqueci o que eles fizeram. Não pode, eu sei que a minha família foi destruída. O senhor pode dar mais detalhes dessa... Pois é, a família do Lula foi destruída mesmo. Inclusive, ele perdeu a esposa por conta do processo da Lava Jato. Ela teve um AVC e é atribuído esse AVC aos problemas que o Lula enfrentava na Lava Jato, a perseguição que a família do Lula sofria na Lava Jato. Então, assim, o próprio Lula, né? Tanto é verdade que foi preso, ficou 580 dias em cana, injustamente, e agora está de volta aí como presidente da República. Mas ele está acompanhando, né? E ele falou muito bem a respeito dos veículos de comunicação, da dificuldade que ele sempre teve, desde a carreira política dele toda, ele sempre foi rejeitado pela imprensa tradicional, né? E vai ser esse ano de novo. Como eu disse lá no começo da live, vai enfrentar todo mundo contra. Vai enfrentar o agro, vai enfrentar os banqueiros, vai enfrentar a indústria, vai enfrentar as empresas de prestação de serviço, vai enfrentar as big techs, vai enfrentar o Trump, vai enfrentar a mídia tradicional, todo mundo contra o Lula. A gente precisa estar unido, forte, firme, porque senão essa eleição vai ser muito mais difícil do que a gente imagina. Aliás, ela vai ser muito mais difícil do que a gente pode imaginar. Então, precisamos estar unidos, fortes e enfrentando a mentirada que vai ser distribuída nesse Brasil logo, logo.